Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos no nome poderoso de Jesus Cristo que Deus está abrindo caminhos de favor, caminhos de oportunidade, caminhos de prosperidade, caminhos de conquista para ti e para todos da tua casa. Oramos em nome de Jesus Cristo também por todo aquele que tem sofrido ataques espirituais na mente, que tem sofrido opressões, que tem lutado contra pensamentos ruins, pensamentos mal cheirosos, pensamentos negativos. Meu Pai, quebra agora toda seta maligna, blinda essa pessoa completamente e visita, Pai, seu casamento, visita seus filhos, visita seu trabalho, visita, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos e abençoe, Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Também repreendemos tudo aquilo que ataca, Senhor, a família, causando problemas entre eles, causando discórdias, confusões, atritos. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra todo atrapalho contra esta casa, contra essa família. Declaramos que essa família está guardada pelo Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra venha se cumprir nessa casa. A Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, dá livramento a essa casa agora, em nome de Jesus. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Dizemos a todo câncer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Toda dor no corpo, toda infecção, toda inflamação, todo peso nas pernas, nos ombros, nas costas, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Nós oramos para que haja cura, que haja saúde, haja restauração dessa coluna, haja restauração de movimentos que foram perdidos. Em nome de Jesus oramos, Pai, por milagres aqui. Jesus, a Tua palavra diz que é Tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso, Pai, toque-os com o Teu poder e cure-os. No nome de Jesus, eu oro também, Pai, por essa pessoa que sente um cansaço, que sente que as suas forças, sua energia foi embora, que o Senhor traga um renovo para essa pessoa, que haja um fortalecimento, que a unção fortalecedora agora toque na vida dessa pessoa, fortalece a vida dela, Senhor. Toca com Teu poder na vida dela e restaura ela, Pai, em o nome de Jesus Cristo, que a unção fortalecedora venha sobre ela. Toque-a com o Teu poder, Jesus. Toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. É o que nós pedimos a Ti, Jesus. Amém e amém. E eu profetizo sobre a tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para eles te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Se você hoje, durante o dia, se sentiu sem forças, desanimado, como se as suas forças tivessem sido retiradas, eu vim aqui para lhe dar uma palavra.
Isso que lhe atacou foi espiritual. Isso que lhe atacou foi espiritual. Se não houve nada de diferente na tua semana, se não houve nada de diferente no teu dia, saiba que essa exaustão, ela tem uma explicação e é espiritual. É por isso que nós precisamos ir a Deus para ter um renovo das nossas forças. Precisamos ir a Deus para nos fortalecer espiritualmente. O corpo cansa, não é? Você fica o dia inteiro trabalhando, vai para um lado, corre para resolver uma coisa e outra. O corpo cansa. Já chegou em casa de um dia estressante de trabalho e só deu vontade de sentar no sofá? O corpo cansa. Bem, o seu espírito também cansa. É por isso que nós precisamos renovar o nosso espírito em Deus. Nós precisamos renovar o nosso espírito em Deus, nós precisamos buscar forças em Deus, refrigério em Deus. É por isso que precisamos acessar a presença de Deus para renovar o nosso espírito, para buscar uma renovação em nosso ser. É por isso que você está aqui nessa oração, para buscar esse renovo de Deus. E se você tem sentido uma exaustão fora do comum, escreve aqui nos comentários: eu preciso de um renovo. Escreve aí: eu preciso de um renovo. Senhor Jesus Cristo, toque-os com teu poder agora e vem com esse renovo. Renovo no espírito, refrigério no espírito, dá forças, Pai, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplica, Pai, em nome de Jesus. Que venha sobre a vida dessa pessoa um renovo. Que venha sobre a vida dela uma unção de Deus, uma unção, uma força do alto agora sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebe? Eu quero dar aqui alguns testemunhos e depois eu tenho uma palavra para a tua vida. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida, por gentileza, deixa aí o teu like e compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhar a oração com 10 pessoas. Manda aí para 10 pessoas. Manda para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Me ajude a compartilhar com pelo menos 10 pessoas agora essa palavra, essa oração, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Compartilhe agora, mande para pelo menos 10 pessoas. Passe à frente essa oração, essa bênção. Tem alguém aí que precisa, próximo de você, dessa palavra e dessa oração. Deixa eu dar aqui alguns testemunhos para você. Eu recebi o testemunho da Eunice e ela escreveu assim: em abril, eu fiquei sabendo que uma amiga estava com câncer de pele. Entrei no voto de Ana, intercedendo por ela e pedindo oração em seu favor. Hoje ela foi buscar o resultado da biópsia e, para a glória de Deus, o médico disse que não havia nada. Louvado seja Deus, agradeço pelas orações. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Também recebi o testemunho da Adriana e ela escreveu assim: na campanha que abre caminhos, eu pedi um emprego para o meu esposo em uma empresa específica e, para a honra e glória de Jesus, ele começou a trabalhar exatamente onde pedi a Deus. Muito obrigado, Jesus, e que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério e toda a sua família. E também recebi o testemunho da Luciane: graça e paz, moro na Espanha e oro com o Senhor todos os dias. Tenho vários testemunhos para contar, mas vou compartilhar o mais recente. A mãe da minha nora, que é da Venezuela, mesmo sem entender português, recebia as orações que eu enviava. Ela foi diagnosticada com um caroço no pulmão. Os médicos acreditavam que fosse câncer. Fizemos orações, propósito, também coloquei o nome dela no dia da Escola de Profetas em São Paulo. Hoje eu fiquei sabendo que, ao realizar a cirurgia, descobriram que o que parecia ser um caroço era apenas uma bolsa e ela está curada. Deus a curou. Venho agradecer a testemunhar por essa bênção. Glória a Deus por tudo que Ele fez. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu hoje quero trazer uma palavra para vocês, que está lá em Josué capítulo 1, que inclusive eu trouxe mais detalhadamente essa palavra na live das 9. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o link do vídeo que eu ministrei às 9 horas. Gente, essa palavra me impactou. Porque quando eu escrevi o meu livro sobre mentalidade, eu não tinha acesso a essa pesquisa neurocientífica. E é tremendo o que aconteceu naquela passagem, nessa passagem, na verdade, que nós vamos ler agora, quando Josué assume o posto de Moisés.
A Bíblia diz que Moisés havia morrido, né? Havia morrido, desobedeceu a Deus, desobedeceu uma instrução de Deus. Olha só como a gente tem que obedecer as instruções de Deus. Ele desobedeceu uma instrução. E eu vou dizer uma coisa, lendo a Bíblia, lendo a história de Moisés, desde o início até quando Moisés ele morre, se tem alguém que tinha que entrar na Terra Prometida, era Moisés. Moisés, ao meu ver, era o homem que mais merecia entrar na Terra Prometida, porque ele teve que enfrentar cada coisa, ele teve um encontro com Deus, ele obedeceu a Deus, ele foi um homem que se rendeu a Deus. Então, sabe, Moisés é uma inspiração para nós. Particularmente, eu fico maravilhado com Moisés, maravilhado. Mas Moisés desobedeceu, e por desobedecer, Deus ele disse que ele não iria entrar na Terra Prometida. E então vem Josué, que estava sempre do lado de Moisés. Só que Josué, próximo de Moisés, sabe, era alguém que não tinha, talvez, as mesmas experiências que Moisés, não tinha a mesma proximidade de Deus que Moisés tinha. Moisés era alguém que Deus falava com ele como um homem fala com outro homem. Moisés viu as costas de Deus, é impressionante. E meditando hoje pela manhã, sabe, eu estava debruçado sobre um estudo científico sobre o que Deus fala com Moisés e como que Deus, aliás, como Deus falou com Moisés, mas como Deus falou com Josué e preparou Josué para acessar a Terra Prometida. Vocês acreditam que Deus teve que preparar a mentalidade de Josué antes dele acessar a Terra Prometida? Ou seja, Josué pensou, não, agora eu assumi o posto de Moisés, então eu estou pronto para conduzir esse povo porque Deus está comigo. Não é só isso. Deus teve que preparar a mentalidade de Josué para acessar a Terra Prometida. Moisés tinha já a mentalidade pronta para acessar a Terra Prometida, mas Josué não. Olha que tremendo isso. Deus teve que preparar a mentalidade de Josué antes dele acessar a Terra Prometida. E isso me leva a entender uma coisa aqui, gente, muito preciosa, muito poderosa. Mas antes de eu falar, deixa eu ler aqui Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. Olha o que está escrito. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente, e aqui vem, olha só, esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora vem o verso 8 e 9. Olha só. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te. E tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí você olha para esse texto e você diz, normal. Não é normal. O que Deus pediu aqui para Josué, por isso que eu quero que você, se depois tiver um tempo, assista a minha live das 9. Isso aqui foi comprovado cientificamente que o que Deus fez com Josué aqui, o que Deus fez foi falar para ele que era necessário uma mudança de mentalidade. E ele praticando esses princípios, porque 5 coisas aqui, gente, isso é tremendo. Tem 5 coisas, 5 mandamentos distintos que Deus deu a Josué para ele se preparar para a Terra Prometida.
é que a gente não lê dessa forma, mas Deus deu cinco mandamentos para ele. Só que esses 5 mandamentos aqui era uma transformação de mente. Era uma transformação. Deus estava trabalhando diretamente na mentalidade de Josué antes dele acessar a Terra Prometida. Isso me leva a crer numa coisa. Você não acessa algumas coisas, tá? Enquanto não mudar a sua cabeça. Talvez aqui haja um dos maiores segredos de sucesso que estão escondidas aqui nesse livro. Um dos maiores segredos, se não mudar a forma como pensa algumas coisas, não acessa o que Deus tem. Gente de Deus, quantas vezes eu li esse trecho de Josué? Eu já li a Bíblia várias vezes, mas o livro de Josué é um livro que eu repeti além das vezes que eu li a Bíblia. Tá? Além das vezes que eu li a Bíblia. E eu nunca tinha parado para pensar. Olha só, Deus dá 5 mandamentos para ele. Primeiro, ser forte e corajoso. Tá? Aí você diz, ok. Segundo, observar e fazer o que está escrito na palavra. Observar e fazer. Observar e praticar. Ler e praticar. Terceiro, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E para que isso acontecesse, ele precisava manter os seus olhos na palavra, fazendo o que Deus disse para ele. Quarto, não deixar que a palavra se afaste da sua boca. Ou seja, ele tinha que meditar constantemente nisso. Ele tinha que verbalizar a palavra. Ele tinha que ler, praticar, verbalizar. Ó, Deus disse isso, Deus falou isso, Deus quer que eu ande por esse caminho. É assim que nós temos que temer. E em quinto, meditar na palavra dia e noite. Meditar na palavra dia e noite. Agora, eu quero que você entenda, essa palavra aqui, ó, meditar, vem do hebraico H, que significa imaginar, ponderar, murmurar, estudar, refletir profundamente sobre algo. Ou seja, Deus mostrou que queria que Josué preenchesse completamente a sua mente com a palavra de Deus. A neurociência, ela afirma cientificamente que todos nós temos muitos caminhos neurais em nosso cérebro. Não é uma camada sobre outra camada. Nós realmente passamos por uma transformação de pensamento e de mente, de crenças, ao meditar em algo profundamente. Há uma renovação de mentalidade, eu posso dizer, é como se houvesse uma reciclagem. A partir do momento que você medita muito numa coisa e você pondera sobre aquilo e você caminha por aquilo, a sua mente ela vai se amoldando a um novo pensamento, a uma nova ideia. Em Romanos 12:2, a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação acontece pela meditação na palavra. Meditar na palavra, entender o que Deus está dizendo, faz com que caminhos sejam abertos em mim, faz com que caminhos sejam renovados em mim. É por isso que eu tenho que meditar na palavra dia e noite. E sabe, quando eu estava lendo sobre esse estudo científico, Deus ao pedir para Josué meditar de dia e de noite e falar para eles esses 5 mandamentos distintos que o prepararam para a Terra Prometida, porque Deus deu 5 ordens para ele, Deus estava preparando a mente de Josué para acessar um novo lugar. Deus estava preparando a mente de Josué para entrar em uma nova estação. Ou seja, Deus deu uma instrução para ele antes dele acessar a Terra Prometida, antes dele entrar nesse novo lugar. Deus preparou a mente de Josué. E aqui vem a palavra para a tua vida. Antes de você entrar numa nova estação, Deus vai preparar a tua mente. Deus vai preparar a tua mente, Deus vai abrir a tua percepção mental, a tua percepção espiritual, para você acessar novos lugares. Então eu creio que enquanto eu não entender algumas coisas, eu não acesso o que Deus tem para mim.
Aí você diz, e qual que é o caminho para isso? Caminhar na palavra. É por isso que no Salmos 1, a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar nas coisas de Deus, profundamente, meditar na palavra, estudar a palavra e estudar com revelação da palavra, porque cada vez que você muda um posicionamento seu, cada vez que você muda a sua mentalidade em relação a algo, até mesmo que o Espírito Santo lhe explica, você está abrindo caminhos em você. Caminhos que estão lhe preparando, uma mentalidade que você está preparando para acessar o que Deus tem reservado para a tua vida. Ou seja, para eu acessar novas estações, para eu acessar novos lugares, eu preciso mudar a minha mentalidade. A minha mentalidade, se ela estiver sendo alinhada com Deus, eu vou estar preparado para acessar novos lugares. Josué estava no cargo de Moisés, mas não tinha a mentalidade de Moisés para acessar a terra prometida. E o que Deus faz? Deus começa a trabalhar na mentalidade de Josué, preparando ele para ele entrar no extraordinário de Deus. Gente, eu fico pensando, sabe, quantas vezes Deus mudou a minha mentalidade? Quantas vezes Deus me mostrou um caminho novo, Deus me mostrou, sabe, coisas que eu deveria pensar diferente. Tudo isso veio me preparando. Lembra que eu sempre falo para vocês no meu testemunho, eu conto que a primeira vez que eu entrei no avião, como minha cabeça mudou. Como minha cabeça mudou porque o Espírito Santo ministrou em mim que o mundo não era tão grande assim. Sabe, que eu poderia ir a qualquer lugar. E, sabe, foi um lugar que eu acessei e que o Espírito Santo ministrou em mim. O Espírito Santo. E isso me leva a entender que nós não podemos viver, sabe, sempre na nossa rotina, na nossa vidinha. Nós precisamos experimentar novas coisas de Deus na nossa vida. Nós precisamos acessar a voz de Deus, nós precisamos meditar mais na palavra de Deus, nós precisamos ter a Bíblia como nosso livro de cabeceira só para mudar a nossa mentalidade. É por isso que você tem que caminhar com gente de Deus, que de alguma maneira vai mudar a sua mentalidade, vai ensinar você a ter uma vida disruptiva. Glória a Deus! Glória a Deus! Se eu mudar a forma como eu penso, eu acesso o que Deus tem para mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu vou deixar aqui o vídeo aqui embaixo para você, fixado nos comentários, depois você assiste, certo? Porque eu acredito muito, se mudar a forma como pensa, você se prepara para acessar novos níveis em Deus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Esse aqui é o meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui para você. Esse aqui é o meu site, ó, www.vinicius17.com.br. Incrível que eu não tinha acesso não tive acesso, na verdade, a esse entendimento científico, certo? Sobre o que estava escrito em Josué, capítulo 1, verso 8 e 9. Porque a ciência confirmou que o que Deus estava fazendo ali era mudando a mentalidade de Josué para ele acessar a terra prometida, né? Porque se eu tivesse acesso a esse conhecimento antes de escrever esse livro aqui, eu teria colocado isso aqui dentro do livro, certo? Mas aqui nesse livro eu falo de muita mudança de mentalidade. Você pode adquirir esse livro através do nosso site www.vinicius17.com.br. Também, nesse domingo eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã. Eu vou estar falando que eu vou ensinar que Deus pega o pouco que temos e multiplica. Mas para isso você tem que disponibilizar o pouco que você tem para Deus e acreditar que Ele tem o poder de multiplicar. Nesse domingo, 9 horas da manhã, se você puder estar presencialmente, o endereço da igreja que eu estarei ministrando é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Então, se você mora em São Paulo, mora nos arredores aqui, vem estar com a gente, vem conhecer. Eu tenho certeza que vai ser algo profético, vai ser algo tremendo que Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer coisas tremendas. Deus vai mudar algo, Deus vai transformar, Deus vai agir de uma maneira sobrenatural em nome de Jesus. Eu convido você a estar com a gente.
Posso orar pela tua vida? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, nós queremos mudar a nossa mentalidade, sim, para aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Transforma a nossa realidade, muda a nossa história. Pai, em nome de Jesus eu oro para que haja uma intervenção sobrenatural agora na vida dessa pessoa. Nós queremos, assim como Josué, Pai, acessar novos territórios. Abre caminhos para nós, Pai, e prepara a nossa mentalidade para vivermos aquilo que o Senhor está reservando. Em nome de Jesus, que todo atrapalho que tem se levantado contra a vida dessa pessoa caia por terra agora. Toda enfermidade, infecção, dores, problemas, rendam-se a Jesus Cristo agora. Meu Deus, toca com o teu poder na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus. Essa mãe que está orando por esse filho, Pai, toca com o teu poder na vida dela agora e na vida desse filho. Eu oro, Pai, por livramentos, eu oro por curas, eu oro por transformação, eu oro por aquele, Pai, que está buscando uma providência financeira, aquele, Pai, que está orando para que o Senhor abra caminhos de prosperidade, caminhos de oportunidade, caminhos de conexão. Pai, abre esses caminhos agora. Também oro por toda pessoa que está com dor de cabeça, que está aflita, que está angustiada, que ela seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita cada um dos teus filhos e filhas, Pai, e libera do teu poder sobre eles, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, a minha oração é para que o Senhor abra o céu sobre nós e nos abençoe. Nós queremos a tua bênção na nossa vida e que a presença de Jesus Cristo entre nesse lugar agora. A presença de Jesus Cristo entre nessa casa. Senhor, visita teus filhos e filhas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te cubra de bênçãos. Eu aguardo você amanhã na oração das 6 da manhã e se prepare, quem sabe, para estar ao vivo conosco nesse culto, onde eu vou pregar sobre o Deus mais do que suficiente e vou também ministrar na igreja. Se você quiser estar conosco, você será muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser.